Oi gente, tudo bem? Como eu prometi, eu estou voltando aqui para explicar como eu venci a Covid-19. Isso mesmo, estou completando hoje 15 dias que iniciei os sintomas da Covid-19, passei pelas 3 fases da doença, inclusive gravei 3 vídeos ao longo das 3 fases explicando como eu estava me sentindo. Eu vou colocar os cards aqui para vocês e agora eu vou fazer uma síntese de como foram esses 15 dias até eu considerar efetivamente que eu esteja curado da Covid-19. Antes disso, porém, eu queria pedir a você que ainda não está inscrito aqui no canal, que se inscreva, nos ajude a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia. E muito obrigado a você que faz parte dos nossos 8.500 inscritos. Muito obrigado pelo seu carinho e por sua atenção. É isso, gente. A Covid-19, ela, ao que se sabe a partir de um estudo do Dr. Siddiq, ela se desenvolve em 3 fases. Uma primeira fase que leva aí mais ou menos 5, 6 dias, que é uma fase infecciosa, é a fase na qual o coronavírus entrou no nosso corpo e está entrando nas nossas células para se multiplicar dentro delas, uma vez que ele é um parasita intracelular. Você já deve ter percebido que o coronavírus ele tem uma coroa de espinhos. Cada espinho daquele é uma proteína chamada proteína spike ou proteína S. E essa proteína spike, ela reconhece uma outra proteína das nossas células, da membrana das nossas células, chamada proteína ECA2 ou ACE2. Quando a proteína spike do coronavírus se liga à proteína ECA2 de nossas células, é como se uma chave conectasse numa fechadura e ali se abre uma porta para que o coronavírus entre em nossas células e comece a se multiplicar. Essa primeira fase da infecção, que leva aí 5, 6 dias, é a fase em que o coronavírus está fazendo isso, abrindo as nossas células, invadindo as nossas células e se multiplicando dentro delas. Nessa primeira fase eu senti basicamente um pequeno mal-estar e uma sensação de congestão nasal. Foi o que me fez procurar o serviço de saúde rapidamente. Então, por volta do 2º dia que eu estava sentindo congestão nasal e sentindo uma pequena dor de garganta com leve mal-estar, eu procurei a unidade básica de saúde. Lá, a médica achou que realmente os sinais e sintomas eram compatíveis com a Covid-19 e recomendou que eu fizesse o teste do suave nasal. O teste foi feito, mas eu já saí de lá medicado. A médica me passou azitromicina, que é um antibiótico, para evitar que tivesse alguma infecção bacteriana oportunista nas minhas vias aéreas que pudesse me levar a uma pneumonia e agravar o quadro inicial da doença. Me passou ivermectina para tomar também, embora não se tenha um estudo conclusivo, mas aqui o protocolo no Piauí é a utilização precoce da ivermectina, e me passou dipirona para o mal-estar. Então já saí da UBS medicado, né? Vim para casa. Sabendo que essa fase inicial de replicação viral, que leva mais ou menos 5, 6 dias, ela cede lugar depois a uma fase de transição, onde o meu sistema imunológico já começa a produzir defesas, eu adquiri um termômetro para aferir a minha temperatura e adquiri também um oxímetro de pulso, para poder medir a oxigenação do meu sangue. Bom, e eu comecei a fazer isso a cada 3 horas. A cada 3 horas eu media a minha temperatura, media a minha oximetria. E por volta do 6º dia, 5º, 6º dia mais ou menos, eu percebi que a minha oximetria, que vinha sendo medida, a gente mede colocando o oxímetrozinho no dedo, espera mais ou menos 2 minutos para estabilizar. Eu percebi que a minha oximetria começou a cair. Ela vinha ali 97, 98 na primeira semana, na fase de replicação do vírus, né? E por volta do 5º, 6º dia, a oximetria começou a cair para 95, 96, às vezes 94. Aí eu me preocupei, né? Poderia ser alteração pulmonar. Voltei ao médico uma segunda vez, daí a importância de você estar se monitorando, tá? E o médico pediu uma tomografia. Não deu outra. Lesão pulmonar nos 2 pulmões, 15% em cada. Como a lesão pulmonar ainda era pequena, o médico achou por bem não internar. Me passou um outro medicamento, corticoide, e eu voltei para casa para tomar a dexametasona. Comecei a tomar 6 mg de dexametasona durante 5 dias. E isso estabilizou
a inflamação, porque o corticóide é um anti-inflamatório, estabiliza a inflamação pulmonar que está acontecendo em função da resposta imunológica, né? Bom, passou-se ali até o 9º, 10º dia da fase de transição, aí começou a fase inflamatória propriamente dita, que é a terceira e última etapa da doença, que vai ali do 9º dia, 10º dia até o 15º dia. E aí o bicho pegou para o meu lado. Em função da lesão pulmonar que eu tinha, eu comecei a ter febre e calafrio por volta das 4 da manhã. Passei 3 dias consecutivos com febre e calafrio por volta de 4 da manhã. Voltei ao médico mais uma vez, ele fez uma ausculta pulmonar, fez um exame clínico e concluiu também que eu não precisava de internação. Então veja que eu fui um paciente que ficou o tempo todo dialogando com o médico e monitorando junto com o médico a minha situação clínica, passando informações para ele, para que ele pudesse ajustar o meu tratamento e definir se eu precisava de internação de cuidados mais intensivos ou não. Voltei para casa, ele pediu para eu prolongar o corticoide por mais 3 dias, né? A febre ela era ali 38,2, 38,3 graus, estava sendo monitorada e a febre começou a ceder por volta do 14º dia. Entrei no 15º dia e já estou com agora 72 horas sem febre, bem disposto, me alimentando bem. Nessa última semana eu perdi o olfato e paladar, mas já está voltando. Estou mais disposto e completei os 15 dias da Covid-19, né? Acredito eu que venci essa batalha. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou esperar, aguardar mais 2 semanas, continuando a monitorar a minha oximetria a cada 3 horas e a minha temperatura caso sinta alteração. Suspendi a medicação, tá? Entrei na fase do desmame do corticoide, estou bem disposto. E se eu passar 2 semanas sem nenhum sinal e sem nenhum sintoma, eu vou repetir o exame do suave nasal. Caso dê negativo, eu estou efetivamente curado da Covid-19. Eu só queria passar para vocês, então, esse resumo de dizer o seguinte, muito importante, ao detectar os primeiros sinais e sintomas que lhe deem a suspeita de ser Covid-19, procure rapidamente a unidade de saúde. Faça o exame, de lá você já vai sair medicado e 3 dias depois você vai receber o resultado do exame. Se o resultado do exame for positivo, monitore a sua oxigenação, monitore sua temperatura, porque queda da oximetria abaixo de 94, 93 é sinal de comprometimento pulmonar. E se você atacar esse comprometimento pulmonar de forma muito precoce, com a ajuda de um médico sempre o médico te prescrevendo as medicações, você tem como evitar o avanço mais grave da doença. O ruim é quando você já procura o médico com 50%, 60% de comprometimento pulmonar, porque aí há uma forte possibilidade de você ter que ser internado e, em algumas vezes, inclusive, ser entubado. Se você é paciente que tem comorbidade como diabetes, obesidade, hipertensão, os cuidados têm que ser mais intensos ainda. Então, o que me fez perceber uma coisa, que a Covid-19 ela é uma doença difícil, ela não é uma doença fácil. Eu não sou fumante, eu tenho um histórico de atleta, como diz o Bolsonaro, e mesmo assim a doença me acometeu com um certo grau de gravidade. Eu fui um paciente oligossintomático, tá? Mas ela fundamentalmente exige atenção da gente e ação rápida. Você não pode dormir no ponto com a Covid-19. Então, se você tomar esses cuidados, eu acredito que caso você contraia a Covid-19, você tenha sucesso ao passar pela doença, como eu tive sucesso. Aqui em casa, a minha esposa também contraiu, também passou relativamente bem, melhor até que eu, pela doença. E o meu filho de 3 anos de idade, por conviver com a gente esse período todo, possivelmente também está com Covid-19. A gente não submeteu ele ao teste porque o teste é muito invasivo e as crianças têm uma peculiaridade. Aquela proteína da nossa membrana, chamado ECA2, que é a fechadura onde a chave do coronavírus entra para invadir, as crianças têm menos que os adultos, né?
Isso faz com que o coronavírus tenha mais dificuldade de entrar nas células das crianças do que nas células do adulto, né? A gente, ao longo da vida, por questões genéticas, infecções que a gente tem ao longo da vida, a gente produz mais ECA2. Nossas células têm mais fechaduras para o coronavírus entrar. Nas crianças tem menos. Talvez por isso as crianças sejam mais resistentes à Covid-19. Isso é uma bênção de Deus, né? Porque ninguém merece ver uma criança sofrendo com Covid-19. Então, eram esses os meus relatos em relação a como eu passei pela Covid-19. Eu espero que eu possa contribuir. Eu fiquei muito feliz, inclusive, na semana passada, uma amiga me ligou dizendo que a partir de um dos vídeos da oximetria que eu falei, ela conseguiu ver que um parente dela estava com a oximetria em 52, uma hipóxia silenciosa muito grave. E a partir daí ela chamou o SAMU e o amigo dela está internado, mas está passando um sufoco, mas está passando bem, graças a essa intervenção, a partir de um vídeo nosso aqui que ela viu. Fico muito, muito feliz de nós podermos estar ajudando as pessoas. Então eram essas as minhas considerações. Tome cuidado. Se contrair a Covid-19, monitore de perto, mantendo um diálogo muito próximo com o seu médico para ele lhe orientar a sair dessa situação. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar, deixa teu comentário, tua crítica também, são sempre bem-vindos. Forte abraço, até a próxima.